Nosso grupo existe desde o ano 2000. Estamos aí há 14 anos já desenvolvendo negócios digitais em países de língua portuguesa e espanhola. Totalmente focado em projetos de mídia digital, comunicação e tecnologia. Então o grupo hoje é composto por 5 empresas presentes em 9 países. Tá? Nossa operação iniciou aqui no Brasil com a Hotwords em 2006, com a network da Hotwords, presente até hoje, trabalhando com a venda de campanhas de display media, em banners, full page rich media, vários formatos. A parte de webzones, são companhias diferentes, né? É especializada no delivery de campanhas em vídeo, são outras métricas, outro universo. Efficient Target, a empresa de Data Driven Advertising, é praticamente a empresa pela qual nós executamos o trabalho programático para clientes e agências. E-mail Marketing com a Canal Mail, fundada na Espanha. E, por último, e não menos importante, porém lançada esse ano, Efficient Mobile, Data Driven Mobile Advertising. Então, é quando você executa campanhas orientadas a dados no celular. Ok? Então, por que aconteceu essa mudança, né? O que a indústria passou para que acontecesse a revolução da compra da mídia programática em real time? Então, a gente enxerga mudanças tecnológicas e nas bases de comunicação. Essas duas evoluções fizeram com que o mercado se adequasse. Né? Você tem empresas grandes que dominam o drive de que o mercado vai realizar. Então, por exemplo, só para situar no tempo e espaço, por que surgiu essa demanda em realizar campanhas em banners com performance? Porque o link patrocinado saturou. Chegou um momento que as campanhas de link patrocinado deixaram de ser rentáveis na medida em que você investisse mais dinheiro. Então, as empresas do setor se modernizaram e passaram a conseguir vender um espaço de banner, uma impressão em tempo real, orientada a um IP específico, a um usuário específico. E na parte de modelos de negócio também, onde você tem a questão do leilão de campanhas sendo realizado em mídia display. Então essas duas evoluções foi o que deu origem à revolução que nós chamamos aí de Programmatic Buying, que nada mais é do que um novo ecossistema de compra de mídia digital. Beleza? Vou passar aqui alguns números, eu não tenho tanto tempo assim. Então aqui apenas números da tendência global norte-americana. Então para 2017 se espera aí 8,5 bilhões de dólares investidos em compra programática. O Brasil ainda está muito tímido perto desses números, porém é uma tendência que é muito difícil das empresas de comunicação se manterem nesse mercado sem se adaptar a isso, ou sem utilizar isso, ou sem pelo menos entender e se posicionar no mercado onde existe a compra programática. Então, para explicar a bagaça, ficou meio pequeno, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Então eu tenho cliente, certo? Aqui explicando, é uma decupagem, isso seria um recorte da parte de buying, que é o que a agência faz hoje sem ser mídia programática. Tá? Então qualquer tipo de mídia, o procedimento mais ou menos que acontece é mais ou menos isso aí. Então o cliente define seus objetivos de comunicação e marketing, contrata uma agência, a agência realiza pesquisa e validação da estratégia, identifica o público-alvo, faz o planejamento estratégico, criação da campanha e planejamento de mídia. Em seguida, execução da campanha, produção e mecânica de ativação. Mecânica de ativação aí, vocês sabem mais do que eu sobre isso. Não vou explicar cada ponto. Depois disso, distribuição e lançamento, gestão e otimização, reportes e ROI. Até aí, esse é o procedimento padrão de uma agência executar o seu trabalho de compra, certo? E eu entro em seguida com um novo ecossistema de mídia, né?
com todas as suas siglas e nomenclaturas. Então você tem a agência, trazendo aí a conta do cliente, né? Comprando em uma private DSP, Demand Side Platform, é a DSP, é onde as pessoas realizam a compra programática em real time. E aí você tem os 3 pontos em rosa, que é Creative Optimization, que é onde você adequa a mensagem daquele banner, daquela peça criativa para aquele usuário, juntamente com Audience Targeting, Retargeting e Privacy Verification, que é a questão de você saber que esse anúncio está rodando em uma página que existe, ok? Uma URL identificável. A parte vermelha, Media Planning Attribution e a DMP, é onde você define o funil de conversão, e a DMP é onde você grava todos os dados relacionados à captação de informações sobre cada usuário, é onde você faz o storage de tudo. Tudo que é azul, SSP, Exchanges, Ad Networks, Publishers, todos eles com Ad Server sempre, é toda a parte de delivery, chegando ao usuário. Okay? Isso seria uma visão do ecossistema programático. Em seguida, eu defino o Programmatic Buying. Então, o que é muito importante de saber na hora de realizar uma campanha programática? A capacidade de escala do business. Quando a gente fala de programática, não adianta você querer fazer uma campanha programática de um produto que é muito específico e que só um pequeno grupo de pessoas pode adquirir. Na programática, a gente fala de grandes números. Nós buscamos atingir 100% da base de possíveis consumidores. A execução disso é automatizada, ou seja, existe uma diferença relativamente grande na hora de setar uma campanha de mídia e uma campanha programática, tanto que eu nem chamo de campanha programática, eu chamo de projeto programático, porque isso é um projeto, você monta praticamente um CRM de advertising para aquela empresa específica, tá? Obviamente cada fornecedor desse tipo de tecnologia de trabalho trabalha da sua maneira. Aqui é a nossa experiência aí. E tomada de decisões, que é aonde existe realmente a diferença. Então, onde as agências vão conseguir se diferenciar dentro desse cenário? As agências que souberem estruturar projetos onde as tomadas de decisões sejam claras. Como que se faz isso? Mantendo tudo o mais simples possível, porque é muito dado. Okay? Então, algumas características do Programmatic Buying. Transparência. Isso é uma promessa e uma característica. Daqui para frente, a compra de mídia se torna cada vez mais transparente, obviamente, dependendo do fornecedor que você estiver trabalhando. Dentro do mercado norte-americano, a gente sabe que isso está se tornando uma exigência dos grandes anunciantes. Okay? Volume e escala. Então, realmente, a gente quer identificar quais são todos os pontos vermelhos dentro da fotografia. Né? Aqueles são meus possíveis consumidores. Então, eu quero encostar em todos eles e tê-los registrados de maneira anônima em uma base de dados. Data. Então, quando a gente fala de Big Data, quando a gente fala de Programmatic, quando a gente fala de Data-Driven Campaigns, tudo baseado em storage de dados. Então, a gente registra realmente todas as ações de um usuário de maneira anônima dentro de uma base de dados. Então você imagina qual a diferença competitiva que uma empresa possui um ano depois de ter rodado campanhas dentro de um projeto programático versus sua concorrência. Você entende totalmente o ciclo de decisão de compra, você entende totalmente o momento de cada cluster de dados que você está construindo. Tá? Inteligência analítica. Desculpa. Inteligência analítica. Aqui seria a parte de gestão desse tipo de campanha. Então, não é algo fácil, é algo que a gente vem estudando muito, fizemos, enfim, algumas joint ventures com empresas gringas e trouxemos muito know-how para essa operação, mas isso é uma exigência desse tipo de trabalho. Compra em RTB. Então, essa imagem é muito bacana, que imagine que essa faixa branca é a impressão que você quer comprar, né?
A faixa azul são os usuários que você não considera target, e a faixa vermelha já são considerados target, ou seja, estão sendo trabalhados dentro do funil de conversão. Então a gente vai buscando preencher ao máximo as possibilidades dentro de uma campanha programática. Equipe especializada, difícil de ter esses caras. Então é um desafio para todo o mercado e uma oportunidade para todo profissional de se especializar dentro desse setor, que é um setor que, enfim, tende a crescer e, mais que uma tendência, já é um diferencial para quem utiliza. Vantagem competitiva. Então, imagine que aquele coraçãozinho ali, de bolinhas vermelhas, é a sua base de consumidores, e cada cor, cada tom de vermelho é um tipo de comportamento mapeado. Então, se você quiser mandar uma mensagem específica para um grupo de usuários que assistiram um vídeo até o final, você consegue. Nada com muita exatidão, ok? Quando a gente fala de dados, a gente está falando de números voláteis. Então, se eu tiver 3 milhões de usuários que viram um vídeo até o final, e amanhã eu quiser mandar uma outra mensagem para eles, eu vou conseguir efetivamente falar com os 3 milhões em um dia? Talvez, se tiver muito dinheiro, mas provavelmente não. Então, você trabalha sempre dentro de estimativas e com grandes números, ok? E o grande desafio continua sendo a tomada de decisões, né? Desculpa. Então, assim, o profissional de mídia, a questão dele realizar o planejamento de mídia, seleção de sites, quais categorias, quais parceiros, tudo isso ainda embasa o trabalho de um projeto programático. Só que depois que o projeto está em curso, que ele está vivo, que ele está no ar, são as decisões que você toma ao longo do projeto, e isso te dá embasamento para definir a sua próxima mensagem. Então, quando você percebe que uma certa característica de usuário é o que dá melhor retorno, é esse tipo de decisão que você vai imputar dentro do sistema. Então, você vai melhorando, você vai aperfeiçoando o que o seu sistema faz. E para cada empresa é uma história. Então, resumindo, resultados otimizados em larga escala, em tempo real, com planejamento flexível baseado em tomada de decisões. Isso seria um projeto programático em curso. E agora, como funciona? Obviamente, cada empresa tem a sua metodologia, não queremos definir nada, porém, essa metodologia que a gente utiliza e funciona. Então, definição de objetivos da campanha. Como que eu defino objetivos? Eu tenho aqui o funil de conversão, reconhecimento, interesse, engajamento, conversão e pós-conversão. E se define junto com o cliente o que é reconhecimento. Então a questão da métrica, ela é suavizada com esse tipo de sistema, porque você deixa de mensurar apenas o last click, você deixa de mensurar, enfim, você entra em um acordo do que é resultado com aquele cliente. Então você passa a ter um diálogo um pouco mais flexível realmente com o anunciante, né? Então, definição de objetivos da campanha, alcance da audiência, sempre buscando 100% da audiência, obviamente numa campanha, num projeto ideal, né? Não é todo mundo que tem capacidade de bancar esse tipo de operação. Definição do modelo de valor, ou seja, onde está a minha conversão, qual é o caminho que o usuário realiza até a conversão e depois da conversão, o que eu faço com ele. Tudo isso é gravado em um Global Data Pool, onde, então, por exemplo, vamos supor que foram instaladas tags em todas as páginas do anunciante. Foram instaladas tags em toda a compra de mídia do anunciante, independente dele estar realizando compra de mídia em vários portais, dentro do Google, dentro do Facebook, aonde tiver. Esse tipo de projeto tem a capacidade de consolidar e dar para vocês a fotografia macro do que está ocorrendo com a sua campanha. E toda essa data é guardada aqui nesse data pool. Automaticamente, isso já vem para um sistema de clusters, dentro de reconhecimento, interesse, engajamento, conversão e pós-conversão também. Então a gente vai realizando a consolidação disso. Quando eu passo para a parte 4, eu tenho Reports Insights, que é onde
se lê a informação para tomar uma decisão de próximo passo. E, enquanto isso, o projeto programático ele tem um algoritmo que ele vai aprendendo. Então, ele tende a aprender cada vez mais onde está o seu resultado. E ele mesmo vai otimizando. Então, por exemplo, se ele percebe que 80% das conversões da campanha vieram de 6 URLs, o que ele faz? Ele busca URLs similares àquela para otimizar o resultado da campanha. Ele prioriza a compra de mídia dentro daquelas URLs. Né? Isso é só uma maneira de definir essa otimização, que acontece de várias formas, ok? Isso é tudo máquina que faz. Depois, no ponto 5, eu tenho regras de setup, ou seja, frequency cap, por exemplo. Eu quero impactar o usuário que abandonou o carrinho de compras 8 vezes por dia nos próximos 7 dias. Por quê? Porque eu sei que essa é a fórmula de impactos que me gera o melhor resultado. Então é aqui que você seta que tipo de retargeting vai acontecer dentro da sua campanha. E isso é um negócio que não acaba, então isso aqui fica o tempo todo acontecendo, e o ideal é que as empresas façam isso com foco de médio e longo prazo. Ok? Funil de conversão novamente. E, por último, que meu tempo está se esgotando, isso aqui é apenas um exemplo de como seria um Global Data Pool de uma campanha, ou de um flight de 60 dias, por exemplo. Então, reconhecimento 1, volume total de impressões. Então, o que acontece? As 42 milhões de vezes que houve impressão de anúncio, foi gravado um cookie na máquina do usuário. Ok? Reconhecimento 2, volume total de mouse overs. Então, pessoas que passaram o mouse sobre o advertising. Eu tenho identificadas quem são. Interesse, pessoas que clicaram na campanha de criativos 1, 2 e 3. Então eu sei dizer quem está interessado em quê. Engajamento, pessoas que interagiram com o vídeo através de rich media, coisas, enfim, ações que você pode definir como métrica. Então, se o cara compartilhou socialmente o meu anúncio, eu posso gravar quem ele é? Posso. Obviamente de maneira anônima, respeitando todas as regras de privacidade. E por último, conversão. Então, como que você tem isso aqui bem feito? Quando você tem commitment, quando você tem comprometimento. É impossível fazer um projeto desse sem comprometimento. Ok? O que isso significa? Quando, pelo menos pelo nosso lado, né? Quando nós entramos num projeto desse, nós procuramos o quê? Prestar o serviço com excelência, com perfeição, que exige tagueamento de páginas, tagueamento de peças, abertura de analytics. Então é uma parceria realmente, é uma forma de trabalhar que a gente tem entendido que é ideal para se explorar da melhor maneira possível o universo programático. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!